O atacante Kenny Arroio, do Besiktas, pode reforçar o Cruzeiro, inclusive hoje mais cedo, né, Valu? O Daniel trouxe a informação, mas você tem outras também sobre o Arroio. E aí, Valuzeiro? O Cruzeiro, até o Central da Toca também colocou que o clube turco, o Cruzeiro chegou nos valores que o Besiktas queria. Então agora realmente o Cruzeiro espera no dia de hoje ainda, afinal de contas a gente sabe, o tempo está passando e a janela vai se fechar na terça-feira, né? O Cruzeiro corre contra o tempo, é a principal frente hoje, em termos do atacante de velocidade pelo lado direito, é sim o Arroio, e o Cruzeiro agora, querendo, né, chegou no valor que o Besiktas queria para a liberação do atleta. O atleta está realmente demonstrando, eu diria que mais até do que demonstrando dentro dessa situação, ele está até meio que forçando, assim, o Besiktas que perdeu, né? O Ole Gunnar Solskjaer acabou sendo demitido do cargo por não conseguir avançar na Conference. Eles vão ter um técnico novo chegando por lá, então o Cruzeiro querendo essa resposta logo, porque o tempo está realmente passando, a janela vai se fechar na terça-feira, mas há um certo otimismo a essa altura com relação à contratação do Arroio. Lépido. Tudo azul pelos lados do Cruzeiro, Emerson Pansieri, boa tarde. Tá tudo azul. Na Toca da Raposa, com certeza vencer um clássico é importante, não tem nada resolvido. Essa é a expressão e a frase que já ouvi na Toca da Raposa, jogadores, comissão técnica, diretoria, não tá tudo resolvido para esse jogo da Copa do Brasil no dia 11, vai ter que ter muita luta do Cruzeiro, né? Um time organizado dentro de campo para conseguir essa classificação para a semifinal do campeonato da Copa do Brasil, né? Então, mas antes tem um campeonato brasileiro. No sábado, amanhã às 9 horas da noite, é o Cruzeiro em campo, depois tem a parada, né, para a data FIFA, e aí o Cruzeiro faz essa partida de amanhã querendo chegar à 13ª vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E é esse o nosso assunto, Romano. Daqui a pouco vou falar sobre mercado, mas deixa eu trazer as informações de campo. E aí o Leonardo Jardim vai definir o time que vai a campo contra o Tricolor Paulista. Ele, pelo que disse na entrevista coletiva do clássico, né, do pós-clássico, vai poupar alguns jogadores devido a essa maratona de jogos do Cruzeiro. Lembrando que teve jogo difícil no fim de semana, teve jogo dificílimo no meio de semana, e aí agora é a hora de dar uma segurada em alguns atletas. Sinceramente, Romano, o trabalho de ontem não dá para falar nada, né, em relação a esse assunto, porque é um trabalho muito mais de recuperação de alguns titulares. Então, será que, por exemplo, o William vai ficar de fora? Ele não tem outro lateral para a direita, mas o William ficou aquele tempo ali resolvendo aquela questão da lesão na coxa. Será que algum jogador aí de meio campo, talvez Matheus Pereira, algum atleta, Lucas Homero, Lucas Silva, enfim, é muito mais no campo da suposição do que da informação, porque o trabalho é só hoje à tarde, mas está na cara que a questão física vai escalar o Cruzeiro para amanhã. A torcida está feliz da vida, resultado positivo diante do Atlético, Copa do Brasil, retomada de Brasileiro, Mineirão já tem mais de 30 mil, com certeza vai estar batendo essa casa aí de 40 mil, mas para ter a intensidade e o trabalho que gosta o técnico Leonardo Jardim, é importante uma equipe bem fisicamente. Ará. E tem um detalhe, Edu, ele, Leonardo Jardim, tem a capacidade de mexer peças e o time não perder a qualidade, né? Não, cara, e assim, o Leonardo Jardim tá no momento que quem vai discutir com o Leonardo Jardim, né? Ele foi à Arena MRV, meteu 2 no Atlético, abriu uma vantagem espetacular para o jogo da volta. Cruzeiro tá aí a 5 jogos de um título, o heptacampeonato da Copa do Brasil, de voltar a Libertadores na fase de grupos pela Copa. No Campeonato Brasileiro tá muito bem posicionado, tá muito encaminhado um G4 para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá em 2 frentes para voltar a Libertadores já de maneira direta na fase de grupos. Quem vai discutir com o Leonardo Jardim a respeito das decisões, né? Você pode, claro, discordar, você pode achar que poderia fazer algo diferente ou melhor, mas ele tem tomado as melhores decisões porque a coisa está acontecendo. O Cruzeiro está rendendo, o time está desempenhando, o time está tendo resultado. Então, se ele acha que para o jogo de sábado há um curto espaço para recuperar determinado jogador, tem que confiar no treinador.
E ele não é do Leonardo Jardim meter time reserva. Vai segurar ali 2, 3 peças, tá ótimo. Que segure. Quantas vezes o Cruzeiro já teve que segurar 1, 2, às vezes 3? E quem entrou não deixou o rendimento cair, deu conta do recado. Então, o Cruzeiro está no momento de confiança geral. Confiança dos atletas para com o trabalho do técnico, do treinador para com os atletas e principalmente da torcida, da arquibancada, para com o elenco, para com a comissão técnica e diretoria. É o momento ideal para o clube. Então, essa hora é confiar nas decisões do treinador. Ale, e se ele poupar o William, vai ser uma das ações mais inteligentes dele, porque ele só tem o William de especialista ali. E o William vem de lesão, não vem, Xará? Vem, na verdade não é uma lesão, né? É uma quase lesão. Um incômodo. Sim, um incômodo que poderia levar a uma lesão. Explicando resumidamente para não entrar em muitos detalhes. É isso. Um Você desconforto tem ali, né? Um desconforto, Ale, certíssima palavra, para levar uma lesão. E aí, para mim, ele vai ser extremamente inteligente, Ale. Ele não é muito adepto a fazer as adaptações, né? Fazer improvisações, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que ter um cuidado bem especial com o William mesmo, até porque, nesse momento, ele não pode contar com o Fagner. E a lateral direita, é até uma questão que a gente conversou bastante aqui, né? Ele colocar o Fagner, quando ele tinha à disposição, não mudava nada. Até, eu acho que defensivamente até melhorava o time, né? Então ele tem 2 opções, se estiverem saudáveis, ele teria 2 opções muito interessantes, né? De qualquer maneira, vamos ver o que ele está pensando para esse jogo. Tem uma situação aí, né, que o Pance já falou, que o jogo contra o Inter foi em Belo Horizonte, o jogo contra o Atlético foi em Belo Horizonte, e o jogo agora contra o São Paulo é em Belo Horizonte. Então o fato de não ter viagem, você tá com a recuperação ali, com o CT à sua disposição, isso ajuda bastante, além do fato do time depois ganhar uma folga, né? Então você pode recuperar. Então talvez se ele esticar um pouquinho essa corda nesse momento, talvez faça algum sentido. O Edu falou aí de talvez 2 nomes e tal. Tem um nome que eu tenho discutido aqui, que é com relação ao Mateuzinho, né? O Mateuzinho joga muita bola. Então o Mateuzinho, se ele tem uma oportunidade entre os titulares, eu acho que você não está falando nem só de revezamento, de administração de minutos, você está falando de um cara bom, que para mim seria titular desse time pelo lado do campo, e que pode ganhar uma oportunidade, e digo mais, hein, Romano? De não sair mais, porque eu sou fã do futebol do Anão. Com a qualidade que ele tem, né, Edu, é um jogador incontestável. Neste momento, o esquema do Jardim, quem entrou também deu conta do recado. Entrou porque o Mateuzinho estava lesionado, né? Eu acho que tecnicamente ele é melhor do que o Christian, por exemplo, para fazer o lado de campo. Ele é um jogador que entrega fisicamente mais que o Lucas Silva. O Lucas Silva tá jogando demais, cara. A liderança que o Lucas Silva exerce em campo, para mim ele é um dos pilares desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Eu não vejo o Cruzeiro do Leonardo Jardim sem o Lucas Silva hoje. Mas eu consigo ver com o Mateuzinho no lugar do Christian, que também tá muito bem. Sim. Mas é porque o Mateuzinho tem uma característica, em termos de intensidade, de marcação, de pegada, de poder físico, que se assemelha à do Christian. E com a saída de bola. E com mais qualidade. Mais qualidade que o Christian. Então acho que a disputa está ali, entre Matheus Henrique e Christian. A disputa é ótima, é excelente. E o Matheus Henrique tem potencial para voltar a ser titular desse time. Xará, Cruzeiro tranquilo para pegar esse São Paulo com o Mister tendo aí a possibilidade de poupar um jogador ou outro, e você falou sobre o William. Da última vez que o William não pôde jogar, entrou o Jonathan Jesus, né? De lateral. É porque não tinha o Romero. E não tinha o Romero. Né? O Romero estava suspenso. Se, por exemplo, ele precisar, eu coloquei o William numa hipótese, caso tenha aí alguma questão, né? Por conta daquela... Todo mundo lembra da pancada do Kahneman, enfim, que levou a parada do jogador pro duelo contra o Mirassol, por exemplo. Agora, ele tem o Romero, que poderia fazer aquela função, caso isso seja detectado também, né, gente? Porque senão, o William vai pro jogo e busca aí fazer mais uma bela partida com a camisa do Cruzeiro. Agora, o que chama muita atenção, Romano, é o Sinisterra. Sinisterra não foi pro duelo contra o Atlético. Não ficou no banco de reservas. Tinha ali uma expectativa do jogador, pelo menos, ser opção no banco. Mas para essa partida contra o São Paulo, eu arriscaria dizer que ele vai ser relacionado.
né? E poderia ganhar alguns minutos. Por quê? Depois ele vai ter um tempo longo. Olha, lembrou da data FIFA. É uma data que o Cruzeiro para, né? Os jogos, outros times também. O calendário tem essa parada. E aí vai ter tempo suficiente para ele melhorar ainda a condição para o duelo da volta contra o Atlético no dia 11 de setembro. Então, para mim, é um jogador que para começar o jogo eu acho que não, mas que pode ser aí uma novidade para o torcedor do Cruzeiro que vai acompanhar o jogo amanhã no Mineirão. E poderia ter ido já pro jogo contra o Internacional, pelo menos para ficar no banco, mas a comissão técnica entendeu que não é o momento, até porque ele precisava de sessões de treino para assimilar um pouco da ideia, para conhecer melhor das características dos companheiros no campo. Depois veio o jogo da Arena MRV, que era um jogo decisivo, em gramado sintético. O Sinisterra conviveu com lesões recentemente, não era o jogo ideal. Agora ele já teve sessões de treino, já observou o time, já se adaptou melhor à ideia de jogo do treinador, já conhece a característica de alguns companheiros, e esse talvez seja assim um momento ideal. O Leonardo Jardim falou aí de controle de carga, de segurar alguns atletas. Não que o Sinisterra vá chegar contra o São Paulo amanhã e vai ser o titular, mas já para um banco de reservas, para ser utilizado no segundo tempo, dentro da característica que o Leonardo Jardim já vem pedindo há mais tempo. Acho que é um momento muito bom para ter o Sinisterra entre os relacionados e para levar para o jogo. E essa partida amanhã, 9 horas da noite, o Cruzeiro provavelmente vai precisar rodar o elenco, utilizar alguns reservas, o Leonardo Jardim já indicou isso, e vou colocar de início aqui a telinha de um jogador que não vai ser titular, mas tem boa chance de fazer a estreia pelo Cruzeiro, que é o Sinistro, Luiz Sinisterra. Temos até uma artezinha aqui com os números dele na última temporada lá pelo Bournemouth, da Inglaterra. 14 partidas apenas, uma média aí de 25 minutos por partida, né? Foram 348 minutos em campo. Ele fez um gol e deu uma assistência. Foram, inclusive, no mesmo jogo contra o Everton, da Premier League. O time estava perdendo por 2-0. Ele entrou, deu passe para um gol, fez outro gol, conseguiram a virada, mas sofreu muito com lesões, né? O Sinisterra teve 2 lesões musculares e, pelo que foi informado até pelo Leonardo Jardim, ele teve uma lesão na pré-temporada agora, né? Uma lesão no tornozelo aí que não tinha sido divulgada até então, mas já está recuperado, treinando com o grupo, e o Jardim indicou que ele vai estar como opção de banco. Vocês acham que é o jogo para o Sinisterra fazer a estreia, e essa possível entrada dele faz com que mais torcedores também queiram ir ao jogo nesse sabadão à noite? É um atrativo, né? Com certeza o Sinisterra é um atrativo a mais, foi o principal movimento do Cruzeiro na janela, um movimento, até quando a gente olha o que os clubes brasileiros fizeram, bem expressivo, né? Foi um movimento de um jogador de Premier League vindo para o futebol brasileiro, um cara com status de seleção. Então, eu acho que essa possibilidade real do Sinisterra ter os seus primeiros minutos com a camisa do Cruzeiro vai fazer com que o torcedor se motive ainda mais aí ao estádio, né? A motivação principal, claro, é o Cruzeiro, mas o Sinisterra acaba sendo um ingrediente a mais. E eu gostaria que ele tivesse os seus primeiros minutos. Acho que é importante ele estrear diante do torcedor, sendo até bem exigido, né? Porque o jogo contra o São Paulo tem um bom nível de exigência, importante para ele ganhar ritmo, se ambientar, estrear talvez no clássico. Eu até gostaria que, se ele tivesse condições, poderia ter tido perfeitamente os seus primeiros minutos no clássico, mas o Cruzeiro não entendeu dessa forma. E aí, olhando pelo ponto dele já não ter estreado no clássico, talvez a questão da pressão dele jogar logo de cara um jogo eliminatório não faria bem ao jogador. Agora ele vai ter um cenário um pouco mais tranquilo para estar estreando. Torcedor tem que ter muita calma, saber que não veremos logo no primeiro jogo a melhor versão do Sinisterra, mas já é um caminho interessante aí para ele ficar bem para a sequência da temporada, para ele, por exemplo, já ter mais ritmo contra o Atlético Mineiro no jogo de volta da Copa do Brasil e para outros desafios importantes na temporada. A preparação na data FIFA vai ser importante para o Sinisterra cada vez mais acelerar o seu processo de adaptação, mas melhor do que isso é jogar. E aí o Jardim entende que o jogo contra o São Paulo é uma boa forma dele já ter os seus primeiros minutos, e vou torcer aí para pelo menos 15, 20 minutos, que eu acho que vai ser bem legal para o jogador e para quem também vai estar no estádio. Apesar de ter, sim, essa questão da data FIFA um tempo razoável até para que ele possa se condicionar melhor, é através dos jogos que os níveis de exigência são melhores e mais padronizados aquilo que ele vai encarar daqui para frente com o Cruzeiro, né?
tem a sua importância. Eu acho que, como disse o Caio, né, estar ao lado do torcedor também, numa estreia, isso tem um lado motivacional diferente, tem uma expectativa também por parte dos torcedores, mas também por parte do atleta de forma diferente. Acho que ganhar uns minutinhos ali, com certeza, vai ser muito importante para tudo isso que nós estamos falando. Projetando também a questão do clássico, né, lá no dia 11, mas também para tudo que ele precisa, né, os processos que ele vai precisar encarar daqui para frente, né. Não quer dizer que ele jogar, né, 15, 20 minutos nessa partida contra o São Paulo, que ele já vai estar próximo do seu 100% contra o Atlético. Não, acho que a gente tem que saber respeitar tudo isso também. A questão do entrosamento, né, dele com os outros atletas do Cruzeiro é importante, faz parte desse processo que nós estamos falando. E para que o torcedor também abaixe um pouquinho dessa adrenalina vivida nesses últimos tempos, né, nesses últimos meses com relação ao mercado. Saber que agora a gente pode contar com um atleta que já vai estar disponível, isso se torna algo, sim, atrativo ao torcedor cruzeirense, que já estão em bons números, né? A gente já vê o Cruzeiro mostrando ali a questão mesmo dos ingressos vendidos para esse confronto do São Paulo. Acho que o São Paulo, historicamente, é uma pedra no caminho do Cruzeiro e a gente tem uma grande chance de melhorar um pouco desse retrospecto, né? Que não é um retrospecto tão favorável na história dos confrontos. Amanda citou essa questão do retrospecto, falando de um Cruzeiro que tem quebrado muitos tabus, né? O Cruzeiro não vence o São Paulo no Mineirão há quase 6 anos. A última vitória foi em 2019, outubro de 2019. Então, para um Cruzeiro de um Leonardo Jardim que já quebrou muitos tabus, tomara que amanhã seja o dia de quebrar mais um. Caramujo, a torcida do Cruzeiro ultimamente não tem precisado de muito incentivo para ir no Mineirão, não, tá? Todo jogo, independente do adversário, independente do horário que a TV coloca, a torcida do Cruzeiro tá lá e tá em grande número, e nós temos a segunda maior média de público presente do país, sem sermos a segunda maior torcida, né? É bom lembrar. Então, é espetacular o que a torcida do Cruzeiro está fazendo, e eu não tenho dúvidas que vai ser casa cheia mais uma vez. Agora, é evidente que todo mundo que está lá tem a expectativa de ver os primeiros minutos do Sinisterra, até porque o Leonardo Jardim, assim, é até bacana a gente falar isso, né? Ao contrário de alguns outros treinadores que tentam se utilizar de subterfúgios aí fora do campo e bola, ele é um cara muito honesto com o torcedor, né? Ele já fala o que ele vai fazer, ele não fica tentando esconder, ele confia no seu trabalho, né, e da sua comissão técnica. Então, não tem essa necessidade de ficar tentando fingir atuações, né? É diferente, assim, quando o treinador é bom. E ele já falou na coletiva, né, que o Sinisterra pode ser que tenha aí os seus primeiros minutos. Então, baseado nisso, eu imagino que não de titular, obviamente, mas que no decorrer da partida ele deve entrar. E é um ambiente propício, né, para ele estrear ali no Mineirão, lotado, ao lado do torcedor, que certamente vai apoiá-lo. Claro que a gente tem que entender o contexto do jogo, né? Não acho que tem que fazer substituição só por fazer, e o Leonardo Jardim não é assim, mas dependendo do que o jogo pedir, se for propício para ele ter os seus primeiros 15, 20 minutos, eu acho legal demais, e acho que é um jogador que vai nos ajudar muito. Eu fico na torcida para que ele consiga fisicamente suportar bem, sabe? O restante dessa temporada, principalmente a próxima, porque é um jogador realmente para subir o patamar do nosso time.